Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui, eu vou aproveitar, assim, que eu tô num momento de êxtase, porque eu acabei de fazer uma live com a Vivi, onde a gente fala sobre espiritualidade na vida real, onde a gente responde as perguntas, né, que as pessoas enviam. E tem uma pergunta, assim, da Jéssica, ela mandou já há algum tempo, questionando a respeito da questão da confiança, que foi algo que a gente abordou um pouco na live de hoje, que eu digo assim sempre que a confiança resolveria qualquer problema percebido nesse exato momento, né? Então, assim, a confiança é muito interessante a gente olhar para isso, assim, porque o Curso em Milagres diz que a confiança é a primeira característica do professor de Deus. Então, o Curso em Milagres diz que todos nós somos professores de Deus ou professores do ego, né? E aí, nesse sentido, quando a gente pensa assim, eu acho que vai muito além da gente imaginar que a gente está ensinando alguma coisa para alguém. É muito mais profundo do que isso, porque eu acho que no fundo, a gente sempre está ensinando alguma coisa para nós mesmos, né? E que tipo de coisa a gente tem ensinado para gente? Então, eu acho que parte já dessa questão que eu falo sempre aqui, que é esse problema que a gente tem de identidade. Nós não sabemos quem nós somos. E por não saber quem somos, por acreditar que nós somos essa história com todas as particularidades, com todos os detalhes da nossa história, então a gente acredita que para a gente ser alguém mais feliz, para que a gente consiga chegar a esse estado, né, de paz permanente, que a gente precisa direcionar, controlar e são necessárias muitas condições assim nos detalhes do que inclui assim essa nossa vida, nesse nosso ser impermanente. A gente coloca muitas condições para que haja essa paz da mente, né? E aí, nesse sentido, é impossível ter confiança, porque eu não sei vocês, assim, mas quantas mudanças e quantas coisas a gente vem experimentando, quanto desfazer, né? Quantas coisas que de repente eram verdade em um momento da nossa vida e daqui a pouco essas coisas já não existem mais, né? Como referências, por exemplo. Eu falo bastante aqui, né, da gente criar uma sensação de identidade falsa, que é uma identidade relativa, né, que tem a ver com as nossas relações não só com pessoas, mas também com coisas, com cargos, com funções, de repente com uma profissão, com um status social, com uma condição financeira, enfim. Então a gente cria assim um senso de identidade baseado nessas relações que a gente tem com os objetos, com as pessoas. E obviamente, né, esses objetos, essas pessoas não são permanentes ou não são verdades absolutas na nossa vida. E a partir do momento que essas coisas começam a se desfazer, a gente entra numa crise realmente de identidade, por não saber quem nós somos e achar que a gente vai se tornar menos de nós mesmos a partir do momento que essas coisas começarem a cair da nossa vida, né? E um aspecto assim que eu acho muito legal da gente perceber é que a gente sempre tem confiança. Ah, como assim? Então confiança é algo que tá aqui dentro da gente, só que a gente confia no ego e não no espírito, né? A gente confia justamente assim que as coisas vão dar certo. O que é as coisas dar certo pra gente, né? Para nós, a gente considera que alguma coisa dá certo quando uma sequência de eventos e de circunstâncias acontecem da maneira como a gente tinha planejado, como se essas circunstâncias e esses eventos fossem responsáveis pela nossa segurança, né? Mas se a gente se lembrar que nós somos somos seres permanentes, eternos, né? E que não é essa nossa impermanência que é o nosso verdadeiro ser, a gente vai ver que essas circunstâncias não nos afetam, né? Então, essa confiança que resolveria qualquer problema percebido um curso milagre, ele dá passos, assim, né? Eu vou até dar uma colada aqui para não esquecer de nenhum passo. Então, ele fala assim que o primeiro período do período da confiança, e talvez esse seja o momento, Jess, que você esteja experimentando, e também é um momento que eu acho que todos nós experimentamos a todo momento, não tem um momento específico em que isso acontece, né? Mas que é um período de desfazer. Então, assim, muitas coisas, né, que a gente considerava muito importantes, fundamentais, essenciais na nossa vida, elas começam a de repente a se desmanchar, elas começam a desaparecer, elas começam a deixar de existir na nossa vida, né? Então esse é um período, o primeiro que a gente experimenta, e é um período em que pode surgir muito medo, como se, meu Deus, né, o que vai sobrar aqui da minha vida quando tudo isso se desfizer, quando tudo isso desaparecer da minha vida, né?
E aí, a gente não consegue entender que as coisas que desaparecem, que desfazem na nossa vida, fazem parte de um plano maior e que é sempre para o bem, né? A gente não consegue perceber isso, que todas as coisas caminham em conjunto para o bem. E o segundo estágio, né, é um período de seleção. A gente começa a perceber o que realmente tem valor. E aí, de novo, né, valor para quem? Para o nosso ser individual, vulnerável, para o nosso ser que está instável, para o nosso ser que está suscetível a todas as coisas que acontecem aí na vida, no mundo, né? Ou valor para o nosso ser permanente, assim, o que nós aprendemos sobre nós mesmos todas as vezes em que algo se desfaz, em que algo não é mais uma realidade pra gente nessa nossa, enfim, nessa nossa vida, né? E o terceiro estágio, ele fala que é um período de abandono, né? E que num primeiro momento, talvez a gente olhe para esse período de abandono como se a gente estivesse desistindo das coisas da nossa vida, como se eu estivesse abrindo mão da minha felicidade, como se eu estivesse abrindo mão das coisas que têm valor. Mas aí, de novo, né, a gente vai começar a perceber o que realmente tem valor na minha vida. E eu acho que a gente pode perceber muito isso da questão do valor quando a gente começa a perceber, assim, que algumas coisas que eram fundamentais caem, mas eu continuo sendo a mesma pessoa. Existe alguma coisa aqui, né? O pulso ainda pulsa de alguma forma, né? E o período depois, que é um período de assentamento, de quietude, em que eu começo a perceber que eu não tenho controle sobre essas circunstâncias, eu não tenho controle sobre as circunstâncias ou as particularidades da minha vida, mas independente do que aconteça, existe um período de assentamento em que eu começo a entrar em contato com aquilo que eu realmente sou, né? E aí, o próximo estágio, né, é um estágio de desassentamento. O que é? O Curso em Milagres diz que nós não sabemos quais são os nossos maiores interesses. Eu não sei o que é bom pra mim. E eu sofro muito porque eu acho que eu sei. Eu acho que o que eu preciso é uma coisa específica. Eu preciso de um relacionamento que dure 10 anos e que não haja conflito nenhum. Eu preciso de uma saúde, né, de ouro, uma saúde do corpo físico de ouro. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de amigos, eu preciso de tantas coisas. Eu coloco tantas condições para minha felicidade, né? Que é justamente assim, esse período de assentamento, a perceber que eu realmente não sei o que tem valor, eu realmente não sei quais são os meus maiores interesses e eu não sei, assim, exatamente do que eu preciso, né? E depois é um período de consecução. O que é esse período de consecução? É quando eu começo a transferir todo esse meu aprendizado, então, de repente, para uma situação específica, né? Quando eu perco, por exemplo, um objeto, eu sou assaltado, sei lá, de repente alguém leva alguma coisa de mim e aí, de repente, talvez isso seja mais fácil. Mais difícil é continuar confiando quando, de repente, sei lá, eu perco um ente querido, né? Mas como é que é transferir esse ensinamento para todas as coisas? E por que a confiança resolveria qualquer problema percebido? Porque eu sempre acho que está tudo errado, que as coisas deveriam ser de outra maneira, mas o fato é, as coisas não são de outra maneira, elas são exatamente como elas estão acontecendo agora, né? Como é que é respirar nesse momento e perceber que apesar de tudo tá tudo bem, né? Como é que é perceber assim todos esses passos que um Curso em Milagres fala e depositar a confiança em algo diferente do que no meu ego, né? Como é que é estar nesse lugar? Então, Jess, eu não sei se trouxe uma clareza para você, falando um pouquinho mais, se aprofundando um pouquinho mais na confiança, mas se não, também você pode colocar outra pergunta aí, que a gente se aprofunda ainda mais nesse tema, porque eu sei que é um tema muito, muito complexo e muito, muito profundo. Super obrigada pela atenção de vocês hoje e até o próximo vídeo. Namastê!